satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das Escolas Bíblicas Dominicais, ou melhor, a revista das Lições Bíblicas, que é o nome oficial. Leiam também o nosso esboço, que é o roteiro desta aula. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, já viram o vídeo do comentarista, já leram o livro de apoio. Nós estamos trazendo subsídios complementares. E para que os irmãos não se percam, é só olhar o roteiro da nossa exposição, no nosso esboço, ou nos slides do esboço. Aí os irmãos irão acompanhar a evolução do nosso raciocínio. Além do nosso esboço e dos nossos slides, nós sempre disponibilizamos 5 ou 6 outros textos da lição da faixa dos adultos. O site Portal Escola Dominical também disponibiliza lições, videoaulas, dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas, como também disponibilizamos a sala dos professores. Os irmãos podem ali colocar as suas perguntas. Nós não respondemos perguntas nos comentários das nossas redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir ao estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, que se realiza na sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, onde ficava o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. O irmão é nosso convidado, se estiver em São Paulo, em região, para ir assistir à reunião que se realiza na sala de número 8 daquela faculdade. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Mais uma vez, desejamos aos amados um feliz 2024, repleto das bênçãos do Senhor. E que tomara seja este o ano do arrebatamento da igreja, pois esta é a nossa esperança. Nós estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024. O tema desse trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da igreja no mundo. Nós teremos um trimestre temático e nós vamos estudar a doutrina da igreja, que é chamada de eclesiologia. Logoslogia quer dizer estudo, eclesia quer dizer igreja. Então, é o estudo da igreja, é a doutrina da igreja. Nós vamos aprender o que é a igreja, qual é a sua origem, qual é a sua natureza e qual é a sua missão. Mais um ponto neste terceiro ano do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde no ano passado, quando nós estudamos sobre a necessidade do avivamento espiritual, a necessidade de termos um bom relacionamento com a família e com os familiares, a necessidade de sabermos enfrentar o mundo enquanto igreja. E, por fim, no quarto e último trimestre, nós vimos a respeito da missão transcultural da igreja. Então, depois de termos visto esses aspectos da vida cristã, vamos nos debruçar sobre a igreja. O que é a igreja? Porque, lamentavelmente, irmãos, muitas pessoas hoje não sabem o que é a igreja. Dizem pertencer à igreja e não sabem nem o que é a igreja. E é a necessidade de sabermos o que é a igreja.
temos necessidade de termos consciência do que é sermos membros em particular da igreja. O nosso comentarista neste primeiro trimestre é o pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é o presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Ele é teólogo, filósofo, é também presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do estado do Piauí e é também o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Trata-se de um grande estudioso das Escrituras, um homem comprometido com a palavra de Deus, e eu aqui quero até cumprimentá-lo, né, pelo post que ele fez no primeiro trimestre do ano passado, quando nós falamos sobre o avivamento pentecostal. O pastor José Gonçalves, no seu Facebook, fez um post que me inspirou muito. Eu escrevi alguns artigos para os Ceifeiros em Chamas, que é a nossa revista da nossa convenção, o nosso jornal da convenção estadual aqui de São Paulo, da Confradesp, e que me inspirou muito. O post foi sobre o declínio do avivamento pentecostal no Brasil, em que o pastor José Gonçalves, de forma sucinta, mas muito profunda, mostrou as causas e como podemos superar este declínio de avivamento que vive a nossa denominação. O corpo de Cristo, origem, natureza e missão da igreja no mundo. Por primeiro, vamos falar da capa da nossa revista. A capa da nossa revista contém várias pessoas que estão se aproximando, se movimentando, se ajuntando. E à medida que elas se juntam, forma-se a figura de uma cruz que está como que no meio delas, que as está como que unindo. Eu gostei muito desta ilustração, porque nos revela o que é a igreja. A igreja, em primeiro lugar, é um conjunto de pessoas. Por isso que nós temos aí estas pessoas se já juntando. A palavra eclesia, que é a igreja, é a palavra que era utilizada nas cidades gregas para se referir ao ajuntamento dos cidadãos que resolviam, deliberavam sobre os negócios públicos, sobre os negócios da cidade. Então, por exemplo, quando havia a necessidade de se declarar uma guerra de uma cidade contra outra, eram os cidadãos, no regime democrático, que teve sua origem na Grécia, que se reuniam. E aquela reunião, as pessoas saíam das suas casas, iam normalmente a uma praça central na cidade chamada de Ágora, e lá elas se reuniam e deliberavam, tomavam as decisões a respeito da cidade. Era a eclesia, a assembleia, a reunião das pessoas. Ek quer dizer para fora, eclesia quer dizer chamados para fora. É por isso que as pessoas eram convocadas para esta reunião, elas saíam das suas casas, das suas propriedades e iam até a praça da cidade. Elas foram chamadas para fora para tomar decisões, para fazer deliberações. A igreja é essa reunião de pessoas que foram chamadas para fora do mundo, chamadas para fora do pecado, chamadas para fora da servidão a Satanás, para agora servir a Deus, para agora não tomar decisões ou deliberações, porque nós abrimos mão da nossa vontade,
mas para ouvirmos a voz de Deus e seguirmos a sua direção, seguirmos a sua vontade. Esse grupo que é chamado para fora, para ter acesso à comunhão com Deus, para descobrir os segredos de Deus, para fazer a vontade de Deus. Notemos também que nesta ilustração as pessoas estão em movimento. Isto porque a igreja é um organismo vivo. Quem crê em Jesus, quem atende ao seu chamado, sai do mundo, é chamado para fora, ele passa da morte para a vida. Como Jesus diz que quem crer nele, passa da morte para a vida. Está lá em João 5,34. E por isso a igreja, ela é viva, ela está em movimento. Não é uma instituição parada, estática, morta. Pelo contrário, ela tem vida e transmite vida. Mas também, estas pessoas, ao se juntarem, têm como centro a cruz. Esta figura que é formada aqui na capa da revista. A cruz. A cruz é a base da igreja. Por quê? Porque o Salvador da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi lá na cruz do Calvário que Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue. E agora o seu sangue nos purifica de todo pecado. E agora o seu sangue nos compra do mundo, do pecado. E agora nós, comprados por Jesus, passamos a pertencer a Ele. Ele é o fundamento da nossa vida, porque Ele é a vida. O apóstolo João, escrevendo lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 4, ele disse: nele, quer dizer, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele morreu para nos dar vida. A cruz é o símbolo da obra salvadora de Jesus. E a igreja é o resultado da obra salvadora de Jesus. É por isso que quando Jesus revela o mistério da igreja, dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, logo em seguida Jesus fala da necessidade que tinha de morrer pelos pecadores, mas que ele ressuscitaria e que com a sua ressurreição viria a edificação da igreja. Então a igreja, ela tem como base a cruz. É por isso que a mensagem pregada pela igreja é chamada pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, de a palavra da cruz. E a mensagem deles é: eu não vos propus saber nada a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Então a cruz aqui é a base pela qual as pessoas se juntam. Ou seja, as pessoas se juntam por causa de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus é a cabeça da igreja, portanto é o Senhor da igreja, foi ele quem a planejou, quem a instituiu e quem a dirige, mas ele mesmo é o Salvador do corpo. Foi ele que, morrendo por nós na cruz, nos salvou. Mas, além disso, ele é o fundamento da igreja. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, diz que ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já está posto. E o apóstolo Pedro completa, dizendo que ele, Cristo, é a pedra principal da esquina. Reprovada pelos homens, mas escolhida por Deus. Então, a base da igreja, o fundamento da igreja, a cabeça da igreja e o salvador da igreja é Jesus Cristo.
E é isto que representa aí esta cruz. É por isso que existe aquele corinho que, né, que diz assim: dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. E nesse corinho ele diz assim: se no Calvário, se aos pés do Calvário tu estás, você é meu irmão. Para saber se somos ou não da igreja, precisa ver se nós temos a Cristo como Senhor, temos a Cristo como fundamento, temos a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, muito feliz a capa da nossa revista, que nos traz claramente a origem, a natureza e a missão da igreja no mundo. O nosso trimestre, ele está baseado em 4 blocos. O primeiro bloco, que é essa lição número 1, que fala da origem da igreja. Veja que o nosso subtítulo, né, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo, ela é o itinerário do trimestre. O primeiro bloco, que é a lição número 1, nós vamos falar sobre a origem da igreja. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a natureza da igreja. E aí nós temos as lições 2 até a lição 4. A lição 2, imagens bíblicas da igreja, onde nós iremos estudar algumas imagens que a Bíblia traz da igreja, e através dessas imagens nós vamos descobrir características da igreja. Na lição de número 3, a natureza da igreja. Então nós vamos refletir mais sobre a natureza da igreja. Vamos ver como a igreja, existe a igreja local, a igreja universal, a igreja militante, a igreja triunfante, enfim, vamos analisar a natureza da igreja. E na lição 4 nós vamos ver a relação que existe entre a igreja e o reino de Deus. No terceiro bloco, nós vamos estudar sobre a missão da igreja no mundo. Veja que o subtítulo é Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. Nós vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo, na lição número 5. Nós vamos falar sobre igreja, organismo ou organização, na lição número 6. Vamos falar sobre o ministério da igreja, na lição número 7. Vamos falar sobre a primeira ordenança da igreja, que é o batismo em águas, na lição número 8. Vamos falar sobre a segunda ordenança da igreja, que é a ceia do Senhor, na lição número 9. Então, aqui nós vamos falar sobre a missão da igreja no mundo, que é o terceiro bloco. O quarto bloco, nós vamos estudar sobre o relacionamento da igreja com o seu Deus. O relacionamento da igreja com Deus. Aí nós vamos estudar na lição número 10 sobre o poder de Deus na missão da igreja, sobre o culto da igreja, sobre o papel da pregação no culto, e a última lição, que também é uma lição conclusiva, fala sobre sendo o templo do Espírito. Então, os irmãos percebem aqui que este é o itinerário que vamos seguir durante o trimestre. A origem da igreja. Esse é o tema da lição de número 1, que é a nossa lição de hoje. A origem da igreja. Nós já falamos aqui agora há pouco que a igreja foi revelada lá em Cesareia de Filipe pelo próprio Senhor Jesus. Mas antes de falarmos sobre esta revelação, nós devemos saber que a igreja já estava planejada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. É o que nos revela o apóstolo Paulo, lá na epístola que escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios,
Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Era um mistério de Deus, um segredo guardado por Deus desde antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus que é onisciente, Deus que conhece todas as coisas, para ele não há tempo, é um eterno presente, ele nos mostra que ele já sabia que ia fazer o homem, que o homem iria pecar, e ele iria salvar o homem através da morte de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É o que lemos lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. No plano de Deus, Jesus já tinha morrido antes mesmo do mundo ser formado. E a igreja já tinha sido instituída para reunir aqueles que fossem salvos por Jesus. Então, a igreja é um mistério de Deus que existia antes da fundação do mundo e que ninguém tinha conhecimento. Nem os homens, nem os anjos, nem o diabo e os seus anjos. Este mistério ele só é revelado quando Jesus vai a Cesareia de Filipe. Ele chama os seus discípulos e vai até Cesareia de Filipe. Irmãos, Cesareia de Filipe era um lugar que deveria ser o último lugar a ser visitado por Jesus. Isso porque o seu nome já diz, Cesareia de Filipe. Ela foi construída por um dos filhos de Herodes o Grande, Filipe, que era o tetrarca da Itureia. Você encontra isso lá em Lucas capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então, Filipe, que era um dos filhos de Herodes o Grande, aquele Herodes que reinava quando Jesus nasceu, quando Herodes morreu, o seu reino foi dividido entre os seus filhos, e Filipe ficou com essa região, que era uma região que ficava ao norte de Israel. E Filipe construiu esta cidade de Cesareia de Filipe num lugar onde já havia vários templos dos gentios. Os irmãos sabem que os judeus não eram idólatras, mas em Cesareia de Filipe, que ficava ao pé do Monte Hermon, desde o final do cativeiro da Babilônia, nós tivemos, depois do cativeiro da Babilônia, foi um lugar onde se construíram templos para divindades pagãs, divindades gentílicas, como, por exemplo, um culto ao deus Pan, o deus grego Pan, e também onde se construíram templos para os imperadores romanos. Como nós lemos aqui no Evangelho segundo Lucas, estávamos no reinado de Tibério, que foi o segundo imperador romano. O primeiro imperador romano foi César Augusto, aquele que reinava quando Jesus nasceu.
E em Cesareia de Filipe havia um templo para Augusto e um templo para Tibério. Era um lugar, portanto, idolátrico, dedicado à idolatria. E Jesus convida os seus discípulos para irem para lá. É o último lugar que se poderia imaginar que Jesus poderia mandar os seus discípulos. E lá ele faz uma pergunta elucidativa aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem a meu respeito? E aí os seus discípulos responderam que uns achavam que ele era Elias, outros que ele era João Batista ou algum dos profetas. E aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro recebe uma revelação do Pai e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Num lugar onde se adoravam vários deuses, em que havia várias religiões, o Pai revela a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único Salvador, aquele que instituiria a única e verdadeira religião que seria professada pela sua igreja. Parece que era uma senha. O pai tinha dito ao filho, isso é uma especulação minha, o dia em que eu revelar a alguém que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você revela o segredo da igreja. E foi o que aconteceu. Assim que Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus revela aquele segredo guardado desde antes da fundação do mundo. E diz: Tu és Pedro. Quer dizer, o nome de Pedro, que Jesus tinha dado para Pedro, porque o nome dele era Simão. Pedro quer dizer pequena pedra, pedregulho. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, e aí a palavra ali é pedra, rocha. A pedra é Jesus. O próprio Pedro diz que a pedra é Jesus, lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O próprio Pedro diz que a pedra viva é Jesus, não ele, Pedro. Por isso que a igreja não está baseada em Pedro e nem nos papas que seriam os sucessores de Pedro. Mas a palavra de Deus nos mostra que a pedra é Cristo. E Jesus disse que sobre ele edificaria a sua igreja. A igreja é este povo edificado por Jesus, construído sobre Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vemos aqui claramente que quando há a revelação da igreja, esta revelação mostra que a origem da igreja é divina. Estava no plano de Deus da salvação a formação da igreja, que é a reunião das pessoas que crescem em Jesus. As pessoas que crescem em Jesus seriam reunidas em um povo, reunidas, ajuntadas. As pessoas que são chamadas para fora são ajuntadas. E este ajuntamento é a igreja, este povo de Deus. E Jesus disse: edificarei a minha igreja. Já mostra a igreja como um edifício, há uma construção, algo planejado, algo que não é por acaso, algo que não é desordenado, é algo que é planejado. E a igreja é a execução de um plano divino, conforme o modelo divino. Então a construção da igreja é divina.
Não podemos modificar aquilo que Jesus estabeleceu. Ele diz que edificará a sua igreja. E ele é o fundamento, ele é a pedra. Ele também é a cabeça da igreja. Paulo deixa isso bem claro, Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, então a igreja é um povo que é sujeito a Jesus. Tem a Jesus como cabeça. Serve a Jesus, faz a vontade de Jesus. É Jesus quem dirige a igreja, não são pastores. Cuidado, meu querido pastor, dirigente de congregação, que diz assim, a igreja não é sua. Jesus disse, edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Somos propriedade dele. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus foi feita sabedoria para nós. E é por isso que nós somos chamados para fora. Fomos chamados pela sabedoria. Provérbios de Salomão, Provérbios, capítulo 1, versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A igreja é este povo que atende a este clamor da suprema sabedoria, que é Jesus, que foi feito por nós, foi feito por Deus para nós sabedoria. E nós agora somos dele. Ele é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ele é o Senhor da igreja. Nós devemos obedecer-lhe, seguir-lhe à vontade. Isto é ser igreja. Isto é igreja. A igreja tem origem divina, planejada por Deus, revelada por Deus. Quando Jesus revela a igreja, ele é apresentado como o Filho do Deus vivo, edificada por Deus. A igreja pertence a Deus. E a igreja é vitoriosa, porque ela vai lutar contra o mal, mas vai prevalecer. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que ela é chamada pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A igreja é chamada de Israel de Deus por quê? Porque quando Jacó lutou com Deus lá no Val de Jaboque, ele teve mudado o seu nome
Vamos lá em Gênesis capítulo 32. E vamos ler a partir do versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel significa aquele que luta com Deus. A igreja, ela luta contra o mal. Não luta com Deus, ela luta contra o mal. E por isso Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é o Israel de Deus, aquela que luta contra o mundo, luta contra o pecado, luta contra o mal, e que vai prevalecer por causa do seu Senhor, por causa da sua cabeça, que é Cristo Jesus, aquele que venceu a morte. Não se esquecendo que a expressão portas do inferno, no original portas do Hades, muitos estudiosos entendem que se referia precisamente a cavernas que existiam lá ao pé do Monte Hermon, existem até hoje, e onde se fazia o culto a esse Deus Pan, que eu disse, onde se entendia que ali era a entrada do mundo dos mortos, que é o Hades, era o deus grego que cuidava dos mortos. O Hades é o lugar dos mortos. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja nunca passa pelo Hades, porque depois que Jesus ressuscitou, os mortos não ficam mais no seio de Abraão, que era uma das partes do Hades, mas estão agora no terceiro céu, no paraíso, onde entrou, o primeiro que entrou lá foi justamente o ladrão arrependido, o ladrão crucificado arrependido. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque foi o primeiro que creu em Jesus e que morreu depois da morte de Jesus. Porque com a morte de Jesus foi ganha a redenção e a igreja pôde ser formada. É o que Jesus nos ensina lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Foi o que Jesus revelou lá em Cesareia de Filipe. Assim que o Pai revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus revela à igreja. E depois revela que irá morrer e ressuscitar. Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Todas as coisas estão ligadas, porque a origem da igreja é divina. Ela foi planejada dentro do plano da salvação. E quando ela é revelada, imediatamente Jesus
revela também a sua paixão, morte e ressurreição. Porque é pela paixão, morte e ressurreição de Jesus que a igreja se constitui, que este plano é executado. É por isso que na capa da nossa revista está a cruz ali, formada pela igreja. A igreja só existe porque Jesus morreu, padeceu, morreu e ressuscitou. A igreja é o resultado da obra salvífica de Cristo. A igreja é este povo que é lavado e remido no sangue de Jesus. Não há como se falar em igreja sem entender esta origem divina. É por isso que a igreja não pode ser destruída. É por isso que a igreja é vitoriosa, porque a igreja é de Jesus. A igreja é a prova cabal da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Concebida antes da fundação do mundo, revelada em Cesareia de Filipe, a igreja ela é formada, gerada, dizem os estudiosos, no dia da crucifixão de Jesus. Jesus diz: convém que o Cristo padeça, morra e ressuscite ao terceiro dia, e em seu nome seja pregado arrependimento e remissão dos pecados. Então a igreja necessitava da morte de Jesus para ser gerada. E há um fato na crucifixão de Jesus que é interpretado ao longo dos séculos como sendo a geração, a formação da igreja. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19. Versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque assim aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Jesus já morto, pois ele morreu por volta de 3 horas da tarde, aproximando-se o pôr do sol, e ali era a véspera da Páscoa, e os judeus, na sua religiosidade, não queriam que os corpos ficassem crucificados durante o feriado da Páscoa, durante a festa da Páscoa. Eles então foram quebrar as pernas dos crucificados para que eles morressem. Porque uma das coisas terríveis da crucifixão é que se demoravam até dias para a pessoa morrer. Mas quando chegaram ao corpo de Jesus, Jesus já estava morto. Por isso não quebraram as suas pernas. Mas teve um soldado que, para se certificar realmente da morte de Jesus, lançou uma lança no lado de Jesus. E aí, no momento em que essa lança é colocada, há o derramamento do restante do sangue de Cristo, que ainda não tinha sido derramado. O sangue de Jesus foi todo derramado. E, tanto que acabou o sangue e saiu água. Neste instante em que o lado de Jesus é furado, isto é interpretado por muitos estudiosos como sendo a formação da igreja. Porque Jesus, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15,
1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Jesus é chamado de o último Adão, o segundo Adão. Porque assim como Adão foi gerado diretamente por Deus, Jesus também foi gerado diretamente por Deus. Então, o que nós notamos nisto? Considerado como segundo Adão, Jesus teria gerado a sua companheira. Como foi a mulher formada, segundo a Bíblia Sagrada? Gênesis, capítulo de número 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou, vamos ler o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Assim que Jesus adormeceu, morreu, uma lança o furou, e dali saiu sangue e água. E ali é formada a esposa do Cordeiro. Assim como o homem foi formado e depois Deus soprou sobre eles, a igreja formada no dia da crucifixão recebe o sopro de Jesus, já ressurreto, na tarde do domingo da ressurreição. Capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Jesus sopra sobre os discípulos, já ressuscitado, o seu sacrifício aceito. Ele agora sopra sobre aquele corpo inerte que havia sido retirado do seu lado no dia da crucifixão. E agora, então, a igreja é gerada. Completa-se a geração da igreja. Mas ela só vem à luz no dia de Pentecostes. Jesus disse, como nós lemos já em Lucas capítulo 24, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É no dia de Pentecostes que o Espírito Santo é derramado, eles são revestidos de poder. E aí Pedro e os apóstolos fazem a primeira pregação da igreja. E a igreja começa a realizar a sua obra, que é dar continuidade à obra de Jesus. E quase 3.000 pessoas são salvas no dia de Pentecostes. Pedro e os apóstolos pregam o arrependimento dos pecados em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, revestidos do poder, sendo testemunhas de Jesus. E aí, então, a igreja vem à luz, vem à tona, nasce a igreja no dia de Pentecostes. Vemos que a origem da igreja é toda divina, planejada por Deus, revelada por Deus, formada, gerada por Deus.
vem à luz no dia de Pentecostes, mediante o revestimento do poder de Deus. E aí, então, ela começa a sua trajetória. A igreja tem origem divina. Sua cabeça é Deus, Cristo. Cristo é o Filho do Deus vivo. É o Senhor. Ela está hoje na companhia do Espírito Santo, que é Deus. E que foi enviado pelo Pai e pelo Filho, que é Deus. A igreja tem sua origem totalmente em Deus. E quando somos chamados para fora, nós somos chamados por Deus. É a suprema sabedoria que clama altissonantemente do lado de fora. E quando nós cremos em Jesus, que é esta suprema sabedoria, nós somos salvos. E passamos a pertencer à igreja. E somos inseridos na igreja pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A igreja é o corpo de Cristo. Dizem os estudiosos, o corpo místico de Cristo. É algo que foge da nossa compreensão, porque a igreja é uma construção divina, um edifício divino. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É tudo vindo de Deus. Pertencemos a Deus, mas a origem é em Deus. Quem edificou é Jesus. Edificarei a minha igreja. É uma construção divina. E os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos. Por isso, não podemos reduzir a igreja a uma mera instituição social, a uma mera empresa, a um mero estado político. Como ao longo da história nós vimos muitas pessoas querendo reduzir a igreja a isto. A igreja é organização humana? É. Nós vamos estudar isso em uma lição. Mas não é apenas isso. Aliás, por decorrência é isso. Acima de tudo, é um organismo vivo, porque tem origem divina. Jesus é a vida. E a igreja é edificada por ele. Sendo de origem divina, constituída por Deus, a sua estrutura, as suas tarefas, a sua maneira de ser, não pode ser estabelecida pelos homens, mas é estabelecida por Deus. Foi por isso que Deus deixou registrado nas Escrituras qual o modelo de igreja que ele quer, que está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos e nas Epístolas. Nós vemos ali qual é a igreja que Jesus quer, qual é o modelo estabelecido. Assim como Deus deu um modelo para Moisés construir o tabernáculo, que foi um modelo depois copiado no templo, um modelo divino, assim também a igreja, que é o templo do Espírito Santo, tem um modelo divino que não pode ser alterado, não pode ser adulterado pelos homens. E se os homens trouxerem as suas ideias, contaminarão esta instituição. E ela deixará de ser a igreja. A glória de Deus desaparecerá. Como nós, lamentavelmente, temos visto em vários lugares ao longo da história e na atualidade.
A igreja é o edifício de Deus, a lavoura de Deus. Isso quer dizer que é Deus quem cuida da igreja. É Deus quem estrutura a igreja. É Deus quem mantém a igreja. E é Deus quem levará a igreja para viver com Ele eternamente nas mansões celestiais. Esta é a origem da igreja. E sabendo que ela tem origem divina, não há como vivermos nela, a não ser com temor e grande tremor. Amém.